Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre dormir. Quantas horas a gente precisa dormir, afinal, todos os dias? Algumas pessoas falam que tem que dormir 8, 9 horas, outras conseguem ficar bem com 4 horas. Será que existe um consenso com relação a isso? O que é mais saudável para você? Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui eu tenho vídeo novo todos os dias de dicas e de receitas, então você não vai querer perder. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse tema, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. O sono é super importante, né, gente? A gente sabe que o sono não só para descansar, para você acordar bem no dia seguinte é importante, mas também pela questão dos nossos neurotransmissores, para eles serem secretados certinho, para a gente dar aquela relaxada, para a gente armazenar informações, estudo, enfim, memórias mesmo. A gente precisa de um tempo que o nosso cérebro descanse. E para muitas pessoas isso é muito simples. A pessoa chega e fala, eu vou deitar, fecha lá a porta do quarto, apaga a luz, deita e dorme muito bem até o dia seguinte. Tem pessoas que lutam muito com insônia, com dificuldade para dormir, com dificuldade para se manter dormindo durante a noite. Então me falam, Patrícia, afinal de contas, estou muito estressada, meu dia é muito curto, tenho muitas coisas para fazer, tenho que botar o despertador lá para acordar naquela hora certinha todo dia. Quantas horas eu preciso dormir para estar bem recuperado? Quantas horas o meu cérebro precisa? Vamos começar a falar sobre isso agora então. Para muitas pessoas essa resposta pode variar. Eu vou te dar algumas dicas, na verdade, algumas perguntas que eu vou fazer e dicas mesmo para você prestar atenção e ver para você especificamente quantas horas o seu corpo precisa descansar, né, para você ficar bem recuperado durante a noite. Primeira questão que você tem que prestar aí atenção no seu dia a dia é: quantas horas você dormiu ontem e se isso te deixou descansado? Porque, por exemplo, pode ser que você tenha dormido 6 horas ontem e para você isso foi um bom número. Tem pessoas que dormem 8 horas e continuam cansadas. Então, o ideal é que você comece a prestar atenção, perceber quantas horas você precisou dormir para de fato acordar descansado. Outra dica para te dar: você consegue deitar, dormir e acordar antes do despertador tocar? Quando a gente acorda 5, 10 minutos antes do despertador tocar, isso quer dizer que a gente já, né, tá acordando naturalmente e que o nosso corpo e o nosso cérebro, principalmente, já estão descansados. Esse é um outro ponto bem importante. Outra dica que você pode prestar atenção é: quando você tá de férias, né, que você não tem aquele compromisso de trabalho, faculdade, filho para levar na escola, ansiedade, porque de férias as responsabilidades acabam diminuindo também, né? Então, a gente naturalmente vai ficar num modo mais tranquilo. Quando você tá de férias, independente da hora que você foi dormir, quantas horas no total você precisa dormir para você ficar descansado? Outra coisa para você prestar atenção: você precisa tomar café, cafeína de manhã para ficar acordado? O seu sono de manhã é tão incontrolável que se você não tomar café, cafeína de qualquer forma, você não consegue fazer suas funções, trabalhar, estudar, enfim. Esse é um dado muito importante para você prestar atenção, porque algumas pessoas realmente só funcionam com café porque tiveram pouca hora de sono, poucas horas de sono, pouca qualidade do sono. E uma outra dica importante é: você acordou, vai 6, 7, 8 horas, não sei que horas você acorda normalmente. Se alguém te falar às 11 da manhã, você pode tirar uma soneca antes do almoço mesmo. Você consegue dormir nesse horário? Isso mostra que se você conseguir dormir às 10, 11 horas da manhã, logo depois de ter acordado, você não dormiu as horas que você realmente precisava. Ah, Patrícia, você não me falou então se são 5, se são 6, se são 7, se são 8. Na verdade, esse número é muito particular e vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que funcionam muito bem, mesmo com 5 horas de sono, que parece impossível para outras pessoas. Outras pessoas precisam de 9, 10 horas de sono. O que a gente sabe é que as pessoas mais jovens precisam de mais sono, principalmente quando a gente vê os bebês, né? Bebezinho recém-nascido, principalmente, mama, dorme e é praticamente isso mesmo, faz cocô. Nada demais além disso. E conforme a pessoa vai crescendo, o bebê vai crescendo, vai ficando maiorzinho, dorme já menos horas por dia. Claro que numa fase adulta, ativa, a gente às vezes dorme menos por incapacidade, né? Porque tem muitos compromissos. Às vezes trabalha e estuda, ou trabalha e tem que cuidar da casa, dos filhos, tem que organizar muita coisa. Então sobra pouco tempo para dormir.
Então, obviamente que nesse caso pode ser que você durma menos, não porque você fica muito bem com menos horas, mas porque você não tem disponibilidade mesmo. Mas em via de regra, os idosos acabam indo dormir menos também do que as crianças e os adultos mais jovens. Então, realmente, isso é muito particular. E o mais importante é que você consiga dormir uma boa noite de sono com qualidade, para que pelo menos essas horas que você está dormindo consigam te recuperar e fazer você se sentir bem disposto no dia seguinte. Existem algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia mesmo, alimentos que você pode consumir, alimentos que você não deve consumir, mudanças no seu ambiente, no seu quarto, na sua rotina, que podem ajudar você a ter um sono mais reparador, mais profundo. Porque às vezes acontece também da pessoa dormir 7, 8, 9 horas, mas o sono é muito picotado, fica acordando muito por fatores externos ou por outras questões psicológicas mesmo, e aí a qualidade desse sono é ruim. Então, mesmo dormindo muito, por isso que eu falo que isso é muito relativo, a qualidade do sono é ruim e você não consegue descansar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre dicas para você ter uma melhor noite de sono, bons alimentos, alimentos ruins para o sono. Vou deixar eles todos aqui embaixo na descrição. E eu quero... Ah, se você não sabe o que é descrição, né? Vamos avisar. Eu tô falando aqui com você, tem o nome do canal, uma setinha ali. Clica, vai abrir uma aba onde eu vou colocar todos esses links, que é só você clicar e vai para esses vídeos para você aprender mais e ter mais dicas sobre isso se você quiser. Outra coisa que eu quero falar com você é sobre remédio para dormir, porque muitas pessoas acabam comprando remédio para dormir, às vezes ou pega de um irmão, de um amigo, ou consegue uma receita com alguém da farmácia, né? Porque esses remédios são com remédios controlados. Obviamente que se você teve uma prescrição médica, eu não estou falando desses casos específicos em que você tem um acompanhamento médico, mas de pessoas que às vezes falam, eu tô com muita dificuldade, vou tomar remédio para dormir por conta própria. Um grande problema desses remédios, gente, é que eles realmente viciam. Então vai chegar num ponto que você não vai conseguir mais dormir se você não tomar o remédio. E eles acabam desenvolvendo uma certa tolerância em você. Então, com o passar do tempo, você vai precisando sempre de uma dose maior para conseguir dormir. Então, se você conseguir fazer isso de uma forma natural, é muito melhor para você. Eu também tenho alguns chás que ajudam aqui no canal, vídeo sobre eles, que ajudam a fazer com que você relaxe, que você durma melhor. Chá de camomila, chá de maracujá, chá de valeriana. Eu vou botar esses links aqui embaixo na descrição também. Mais uma vez, eu tô fazendo essa ressalva com relação aos remédios para dormir para pessoas que não têm indicação médica e pessoas que compram por conta própria. Se você já faz uso de um desses remédios, conversa primeiro com o seu médico se você também pode consumir esses chás, que pode ser que você fique muito cansado. E sempre lembra de consultar o seu médico, o seu nutricionista, se você tiver alguma dúvida com relação a isso tudo. E você, agora conta pra mim aqui embaixo nos comentários quantas horas por dia você dorme e quantas horas você gostaria de dormir. Você consegue dormir todas as horas que você precisa para ficar descansado? Eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Curte muito o vídeo, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias. Dicas de boa forma, saúde, nutrição, bem-estar e muitas receitas. Essa receita aqui todo dia, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!